Se tem um assunto que a gente pode falar várias vezes e que ainda vai ter muito mais para comentar é Retail Media. Então você que está assistindo o videocast Entre Amigos de hoje, vem com a gente que a gente vai falar tudo sobre esse assunto, mais um pouquinho para você aprender e não errar. Eu sou Júlia Rondinelli, seja bem-vindo para mais um episódio do videocast Entre Amigos e hoje eu estou aqui com o Rodrigo e com o Eric, sejam bem-vindos. Obrigado. Rodrigo, você consegue se apresentar em um tweet? Consigo, vamos lá. Bom, sou Rodrigo, tenho o histórico todo da minha carreira em e-commerce, marketing digital. Hoje faço parte do grupo ABI, né, que é o global da Ambev, e trabalho no braço de e-commerce B2B, que é o BIS, é o nosso braço que fomenta um pouco do comércio eletrônico, ajuda na digitalização nossa e de outras empresas para chegarem de forma mais eficiente no ponto de venda e ajudar o ponto de venda também a se digitalizar. Perfeito. E você, Eric, seu tweet? Meu tweet? Bom, o meu histórico é de marketing online, mídia digital. Eu encontrei retail media, me apaixonei, acredito muito no tema. Estou no mercado há quase 4 anos falando sobre isso e eu trabalho para a TopSort, que é a infraestrutura de retail media global, e também eu toco um projeto de comunidade no retail media, que é o Retail Media FC. Que legal. Então, podcast para você familiarizado já. Mais ou menos. Eu sou mais familiarizado na tua cadeira fazendo a pergunta. Aqui eu tô num ambiente diferente, mas eu tô bem empolgado porque eu tô aqui com meu amigo Rodrigo, eu tô com você que me deixou à vontade, então tô tranquilo. Tô Então, empolgado. hoje é dia de compartilhar informações, então. Então, vamos lá, Eric. Vamos começar por você, então. Eric, o Retail Media tá no hype, correto? Tá todo mundo falando sobre isso. Esse assunto vale todo esse hype? Por que que ele tá tão na moda ultimamente? Eu acho que ele é bem falado porque ele entrega muito valor, né? E ele ajuda muito as marcas, principalmente, que são quem comandam, né? Quem investe, quem são os financiadores desse negócio todo. O varejo entra como um prestador de serviço. E ele do ponto de vista de compra de mídia, ele é fantástico, né? Ele entrega, acho que os pilares o que ele entrega, né, que é o que eu considero os pilares do retail media, é a questão do dado do varejista, que o dado do varejista ele é muito valioso, né? Saber o que a pessoa compra, como compra, onde compra, de que maneira compra, acho que tem um tremendo valor, né, para os profissionais pro lado das CPGs, não só CPGs, mas enfim, da indústria. A capacidade de mensuração também, né? A mensuração acaba sendo mais precisa. E também a proximidade da compra. Então, o varejista, seja no virtual ou no físico, a mídia ali próxima do carrinho ou próximo do caixa, ela acaba sendo mais efetiva do que você ver um anúncio e demorar um tempo até chegar a tomar a sua decisão. Eu acho que por isso, esses são alguns dos principais ventos a favor do retail media. Uhum. Perfeito. Bom, agora que a gente já se familiarizou um pouco com o tema, Rodrigo, quais são os pontos que você acha que fazem com que o Retail Media seja uma estratégia tão aplicável para o varejista brasileiro de hoje? Maravilha. Bom, eu vou acabar chovendo um pouco no molhado, já que a gente está bem alinhado, sem ter se brifado, mas a gente pensa muito parecido, por isso que a gente é amigo também. Assim, na verdade, eu enxergo qual que é o diferencial do retail media versus a mídia tradicional. Um pouco do que o Eric estava falando, o famoso close the loop, que você consegue fazer o funil completo, desde o awareness até a conversão, dado que você está muito próximo do usuário, muito próximo daquele momento final de compra. Ao mesmo tempo, para o trade marketing também existem diferenças. Tem muita gente que fala, pô, isso aí não é um nome bonito para o antigo trade marketing que a gente costuma fazer? Não, porque tem duas coisas que o Eric também falou, que uma é a capacidade de segmentação, muito mais granular, muito mais bem feita, para você ter uma comunicação assertiva, e a segunda, a capacidade de mensuração, report, analytics. Então, essas são as coisas que tornam o retail media tão único, um diferencial tão aplicável hoje e desejado para a tríade, né? Tanto para o varejo quanto para as marcas que querem anunciar dentro do varejo e também para o consumidor, porque a partir do momento que você é mais inteligente em segmentação
mais inteligente em analytics para você poder retroalimentar isso e, de novo, ser inteligente na segmentação, você acaba beneficiando o consumidor, que vai ser exposto a comunicações mais assertivas, numa hora que seja apropriada para ele, no canal que seja apropriado para ele, com uma semântica que seja apropriada para ele. Então, o consumidor, que é um pedaço da tríade que às vezes a gente esquece, ele também acaba sendo beneficiado por tudo isso que a gente falou. Que interessante isso, né? O consumidor ser um pedaço que é esquecido, sendo que ele é um dos mais importantes. Eric, o que você acha que possibilitou que a publicidade chegasse nesse ponto tão importante para desenvolver o retail media, para que o consumidor fosse tão visto? Quais foram os passos que trouxeram a publicidade para o que ela é hoje? Eu acho que assim, o desenvolvimento do retail media, né, o surgimento e o crescimento, ele tem um histórico muito interessante, né? Que muitas pessoas pensam assim, ele começou na Amazon, né? Como a Amazon ela está como um principal benchmark, o maior retail media network, mas na verdade ele começou na China. O Alibaba, ele tem um histórico de venda de publicidade anterior. E aí tem todo um contexto na China que propiciou o crescimento e o desenvolvimento do retail media lá. Eles não têm... são vários os motivos, né? Eles não têm as empresas como Google, Meta na China, e mesmo o TikTok, ByteDance, ele funciona diferente. Isso é um fator. Um outro fator é que aqueles termos super app que eles têm lá, que eles não chamam de super app, mas enfim, a gente aqui no Ocidente chama de super app, eles engajam muito, eles atraem atenção, né? E publicidade é um game de atenção. Então, esse surgimento assim na China, ele indica muito sobre como que se fez um ambiente fértil para se começar a vender mídia e as coisas foram se desenhando, né? Então você tem a atenção, você tem a intenção de compra, você tem o closed loop e assim foi se desenhando. E a questão do cliente, né? Enfim, de nós, o cliente, que é a peça fundamental, agora eu vou chover no molhado, porque ele é fundamental e ele precisa de coisas relevantes, né? A publicidade ela pode ser tanto boa quanto ruim, ela pode ser tanto agradável quanto desagradável. Então, a partir do momento que você tem uma publicidade interessante, valiosa, agradável, contextualizada, que faça sentido, que gere, enfim, interesse, isso é maravilhoso, né? A gente gosta de ver publicidade. Com certeza. Em alguns momentos, outros não. A gente pode gostar ou não gostar. Então, acho que esse é um contexto legal de trazer para pensar em como foi o cenário para o retail media crescer e também colocar o cliente no centro ali para ele consumir essa publicidade. Perfeito. Quer complementar? Não, falou tudo. Bom, então, pensando um pouco assim, pelo viés do lojista, então, para quem ainda não entendeu que o retail media é uma estratégia com certeza, assim, eficiente, qual seria o seu recado, qual seria a sua lição para essa pessoa abraçar de vez o retail media e começar a desenvolver estratégias mais focadas nisso? Maravilha. Bom, eu acho que, primeiro, né, retail media não é para todo mundo, né? Ótimo. Muitas vezes a gente está vendo as coisas acontecendo, as tendências que são faladas aí nos grandes eventos, e a gente se sente na obrigação de pegar o case e tentar aplicar dentro de casa. Abraçar o mundo. E assim, não necessariamente você tem que fazer retail media, mas geralmente dá. O primeiro passo é você, de fato, entender o que você entrega como negócio para o seu usuário e quem é esse usuário. De que forma ele consome o seu conteúdo, os seus produtos, os seus serviços, como que ele se relaciona com você. Entendendo primeiro quem que é esse cara, ele é um consumidor, ele está nichado, é uma categoria de produtos que você está falando com uma parcela específica da população, ou não, é um consumidor B2B, é um usuário que é dono de um negócio, ele está comprando serviço, está comprando produto, enfim, depois que você entendeu como é que você acessa essa pessoa, você pode refletir sobre uma questão que é chave, que é por que alguém compraria um espaço dentro do meu varejo? Por que alguém teria interesse na atenção? Né? Que publicidade é um jogo de atenção, como o Eric falou. Sim. E aí, a resposta para isso vai te dar o caminho
do que você tem que estruturar, do que você tem que fazer. Então, acho que é crucial você entender, por exemplo, né? Eu sou um cara que comunico com as massas. Então, que tipo de marca gostaria de comunicar com massas numa forma mais abrangente? Ou não? Eu tenho um negócio específico, por exemplo, para dentistas, ou um negócio de autopeças. Então, estou falando com uma parcela da população que tem características bem marcantes, que outras empresas também se interessam nessa audiência. E aí você começa a entender, pô, essas outras empresas, elas vão querer visibilidade somente? Elas vão querer acessar a sua base de compradores? Elas vão querer conversão, simplesmente? Elas querem estar ali para vender mais? Ela é um seller do seu marketplace ou não? Ela pode ser uma outra empresa que vende outro tipo de serviço que não está presente no seu portfólio, Uhum. mas que também cabe para essa audiência. Então, essa reflexão, esse estudo, esse diagnóstico anterior é muito importante para a gente não sair fazendo qualquer coisa e depois se decepcionar, se frustrar com os resultados. Acho que esse planejamento é importante. Uhum. E depois, claro, montar o time de vendas, entender se a tecnologia você vai desenvolver in-house e aí ver se tem a ver com o seu core business também, montar uma edtech, ou se você vai terceirizar e ir atrás de um provedor que tem vários hoje, tanto nacionais quanto globais. E depois aculturar também a sua empresa, porque esse é um fator chave aí que a gente conversa bastante, que muitas vezes a empresa também não está preparada para isso, porque ads é uma rotina de teste A/B, uma rotina de não ter muita aversão ao risco, uma rotina de análise, né? Data-driven, né? Uhum. Voltada para o resultado. É uma rotina onde você tem que, por exemplo, antes de você operar, estruturar uma arquitetura que vá ter todos os dados dos usuários conversando no seu stack de tecnologia, para que você possa segmentar as audiências nessa tecnologia. Se os Com seus certeza. dados não estiverem bem estruturados, nem você, in-house, nem um provedor terceiro vai conseguir montar uma estratégia assertiva de retail media com boa segmentação, com boa analytics. Então, fase de reflexão, planejamento, depois implementar isso dentro de casa para depois colher os frutos. E aí sim, os frutos são maravilhosos, porque geralmente a margem EBITDA desse negócio é de 70 a mais. Aí vai, né? Que legal. Eu queria falar, na verdade, eu acho que esse é um tema que daria para falar horas, mas eu acho que o caminho do varejista no retail media, né, ele é extenso, né, muitas vezes ele é subdimensionado, né, o pessoal não presta tanta atenção nisso, mas o que eu queria falar, acho que é importante, assim, também complementar o que o Rodrigo falou, tem essa questão de a que nível eu vou entrar. Eu vou querer fazer o meu jogo completo, eu vou querer fazer o meu varejista X ads, oferecer tudo, Uhum. ou eu vou fazer uma parte, ou, por exemplo, eu sei que eu posso vender uma parte, sei lá, da minha audiência, eu posso vender insights, eu posso atender uma parte disso, ou eu vou criar um time comercial meu. Então tem todo um caminho. E nesse caminho, uma das coisas que eu acho muito importante, que para complementar o que o Rodrigo falou, é fazer uma gestão de inventário, entender assim, poxa, o que eu tenho para vender aqui? O que eu tenho de ativos, né, que podem ser monetizados sem atrapalhar meu business as usual, e que pode ter valor e que possa ser vendido. E como que eu vou vender isso? Então acho que tem, sei lá, alguns cases. E aí eu vou falar alguns cases que eu acho bacana, por exemplo, sei lá, vou até citar nomes. Assim, acho que o Uber ele tem um tempo de atenção naquele banner de média de 2 minutos. Isso é um baita ativo. Você não tem em nenhum outro lugar um negócio como esse. Você tem, por exemplo, o Magalu, que além de ser uma grande rede, um varejista obviamente muito conhecido, eles têm uma influencer digital que é a Lu, que é um baita asset e que eles estão monetizando isso muito bem. Você tem, como o Rodrigo falou, varejos de nicho. Então, esse caminho, né, falar sobre o caminho do varejista até o retail media é bem extenso, é bem interessante. E eu não posso deixar de falar da importância da tecnologia, né, porque você precisa fazer isso de uma maneira automatizada, porque senão, assim, a gente viu de muitas coisas, muitos cases, né, eu estou conversando com muita gente no mercado, que muitas operações chegaram no seu limite porque
não tem como escalar, porque são dados de fontes diferentes, são uma massa de pessoas mexendo com várias tabelas de Excel, tentando fazer sentido nos números, e isso é um exemplo. Ou na hora de programar uma campanha, automatizar uma campanha, pô, o anunciante tem um budget, ele tem um objetivo. Como que eu faço isso rodar com inteligência artificial para atender os objetivos? Então, todo esse tipo de dor pode ser resolvida com uma boa tecnologia, né, que ajude o varejista a avançar e não ficar, enfim, tentando resolver, sei lá, botando muita gente, ou enfim. Às cegas, né? Exatamente. Que legal, você entrou num ponto muito importante que enquanto vocês estavam comentando, eu fiquei com muita dúvida. O papel da tecnologia nesse cenário todo, assim. Qual é a estrutura, assim, eu sei que são muitas as respostas, mas qual a estrutura, qual que é a estratégia que a pessoa que vai investir em retail media tem que ter com relação à tecnologia? Nem que seja a mentalidade, assim, para abraçar ou para tirar o pé fora. Pode ser, já que você já tá embalado, pode ser você, Eric. Eu acho assim, eu acho que tem repete a pergunta, porque eu pensei tanta coisa aqui que foi, mas assim, sabe? Vamos lá, abriram muitas portas aqui. Todas as abas do navegador abriram abertas. muitas abas, eu queria que você... Vamos pensar assim, sou uma lojista e eu tô, retail media faz sentido pra mim, mas eu preciso começar a investir em tecnologia. Que mentalidade eu preciso abraçar pra ser data-driven? E pra conseguir me inserir nessa tecnologia? Eu acho que o importante é você escolher assim uma plataforma básica, assim, o que seja o principal, né? E aí eu vejo como a base sólida onde você vai construir as coisas. Eu não acredito que exista uma única tecnologia, né? Eu não acho que uma retail media network, né? Um varejista que queira criar o seu ele não vai usar uma única tecnologia. Com certeza. Mas ele precisa escolher uma tecnologia que vai ser o pilar daquilo tudo. Que vai ser como se fosse um grande receiver. Acho que você é jovem, mas assim, o Rodrigo também é jovem, mas o pessoal da minha idade tinha uma época que assim, tinha o home theater, que era o receiver. Sim. E ela saía acoplando, aí você acoplava uma vitrola, você acoplava umas outras coisas, né? Geração Alexa aqui já é outra coisa. Mas assim, um cérebro que vai comandar aquilo tudo. Então, acho que é importantíssimo encontrar esse parceiro, né, de tecnologia. Eu sou suspeito, eu conheço um muito bom, né? Sou suspeito. Mas eu não quero entrar muito na parte comercial, mas acho que isso é importantíssimo. Sim, ter essa base. E aí você também ir acoplando algumas coisas, outras várias ferramentas. Pode ter data collaboration, outras ferramentas de personalização. E tem que ter uma ferramenta que ela conecte com o que você já tem do seu tech stack. Então, por exemplo, eu uso uma ferramenta de personalização e eu faço um excelente trabalho de personalização. O retail media tem que entrar lá para alavancar isso. Ele não pode tirar a sua personalização, não pode jogar fora esse trabalho. Não pode atrapalhar. Então, se hoje a gente já consegue entregar para a Júlia uma recomendação de produto bacana, o retail media tem que vir para... como a gente falou no começo sobre publicidade que faça sentido, tem que vir com uma recomendação de produto patrocinada que também faça sentido, ou não vai ter recomendação, Sim. Entendeu? Se não fizer sentido. Eu acho que é um pouco disso. E o caminho é data-driven, olhar para resultado, se orientar bem pelos dados, né? Legal. Bom, complementar, foi muito bem dito, acho que a gente pensando na EdTech, talvez esse seja o passo final. Então... Tudo que o Eric falou, concordo, gênero, número e grau, mas eu diria para um lojista que quer começar a pensar nisso, para que ele, mesmo que ele vai fazer um RFP, né, que vai abrir uma concorrência para pensar numa EdTech, pode até fazer, porque às vezes ao fazer um RFP, onde você vai listar um monte de perguntas que você vai fazer para esses potenciais provedores, para entender o que eles têm de tecnologia, você vai acabar refletindo sobre o seu próprio stack de tecnologia. Então você pode até fazer a concorrência, mas existe a chance de você olhar para trás e falar, não, calma aí. Tem alguma coisa errada. Preciso dar uns passinhos para trás e entender primeiro o que eu tenho dentro de casa, para ver se eu estou habilitado a plugar uma EdTech. Porque o Eric falou perfeito, a EdTech entra para alavancar aquilo que você já tem dentro de casa. Com certeza. Então se você já tiver personalização... ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver
sozinha, por exemplo, o seu CRM. Exatamente. Ela não vai resolver a desintegração dos seus componentes. Com Se certeza. você tiver, né, loja, aplicativo, desktop, base de clientes, as coisas não se conectam, não são componentizáveis, você não trabalha, por exemplo, com uma plataforma de e-commerce que conecta as coisas, vai ser muito difícil de alavancar. O processo vai ser um pouco mais árduo com uma EdTech, né? Agora, se tiver tudo rodando já bonitinho, provavelmente em 2 semanas você bota para funcionar. E bota para funcionar bem feito. Sim, sim. Não, concordo. Acho que a gente falou de uma maneira olhando para o caminho de retail media, mas com certeza, né, se o varejista assim, não tiver as coisas, como o Rodrigo falou, mais organizada, não tiver tipo os dados de CRM, enfim, a base dele, que é uma coisa básica, ou se ele também não tiver uma organização ali de, poxa, como que eu vou, sei lá, fazer banners on-site, aí o negócio não adianta nada. Que nem você pegar um negócio, uma tremenda máquina e botar num lugar errado, sabe? Não vai funcionar. Então acho que precisa ter uma. É isso aí. Desde a taxonomia dos produtos, né? Desde a árvore de categorização. Com certeza. Se você não tiver essas coisas, sim, é muito difícil de fazer acontecer. Às vezes você tem, por exemplo, produto em loja física que não conversa o nome, a descrição do produto com o produto que está online. Coisas mais básicas possíveis acontecem bastante. Então, às vezes é bom você conectar com empresas como essa que o Eric não quis fazer jabá, entre outras. Mas nós sabemos qual é. Mas enfim, tem vários no mercado e a TopSort é uma delas, né? Uma dos expoentes aí. E vale a pena esse assessment, né? Para você entender o que você precisa para fazer as coisas acontecerem. E geralmente a dica que fica é: comece desde já, porque de fato essa é uma das tendências irreversíveis e não serve só para retail media, no fim das contas, né? Se você quiser daqui a pouco aplicar IA aos seus negócios, se você quiser evoluir com uma estrutura de CRM, se você quiser ir online, por exemplo, eu sou um varejista que ainda não tem o meu próprio e-commerce. Então, tudo isso vai depender de você deixar a sua casa bem ajeitadinha para receber, para embarcar essas novas tecnologias. Perfeito. Então, o que vocês estão me dizendo, com uma roupagem muito mais tecnológica, é que o varejista precisa começar pelo arroz e feijão bem feito, para depois ir para os acompanhamentos, correto? Criar os alicerces. Acho que é importante deixar os alicerces, né? E também não e sempre olhar para frente. Assim, você também ter também uma certa agilidade com esses processos, né? E uma coisa que eu sou chato em relação aos alicerces, a gente já falou, mas reforçando, é cultura, pessoas, porque também não é só sobre tecnologia. No processo de transformação digital que a gente tanto fala, eu costumo dizer que é 60%, 70% tecnologia, 20%, 30% processos e só 10% tecnologia. Tecnologia cada vez mais está aí, para a gente, às vezes, comprar. Sim. Mas, de fato, transformar a forma como as pessoas pensam, agem, tomam decisão no seu negócio, se elas trabalham de forma ágil, se elas trabalham com risco, sem risco, de forma colaborativa ou não. Então, tudo isso importa ainda mais quando a gente fala dessas transformações. E quais seriam os próximos passos, Eric? Depois, assim, feijão com arroz bem feito, retail media caminhando. Quero dar o próximo passo. Qual seria? Eu acho que eu entendo essa pergunta assim no momento, beleza. A gente conseguiu montar uma primeira oferta, um primeiro, sei lá, talvez um MVP, alguma coisa, um começo de... Porque eu acredito que é uma evolução, assim, a gente tem empresas publishers de mídia que eles seguem evoluindo, né? Você pega, por exemplo, só o Grupo UOL. O Grupo UOL, ele tá quase 30 anos aí, ele vem evoluindo e o mercado vai evoluindo. E acho que as transformações, os hábitos, né, das pessoas vão evoluindo e a publicidade, ela evolui junto. Então, acho que tem um caminho muito grande, né? Muita gente... sei lá, põe um benchmark lá na Amazon, sei lá, no Alibaba ou no Mercado Livre, enfim, nesses maiores e tenta ir atrás. Eu acho que é melhoria constante, bastante coisa, criação de produto, cada vez mais gerar mais inventário, gerar mais valor pro anunciante. Eu acho que
eu não acredito que você consiga colocar um retail media assim tão no estado da arte tão rápido. Aham. Acho que é um processo que vai demorar. E mesmo grandes, a gente fala hoje com. Pode ver, a Amazon, Mercado Livre, esses grandes, eles estão mudando muito. Eles estão gerando novos produtos, novas estratégias, adquirindo outros inventários, oferecendo outras coisas. Então é um caminho assim. Não consigo nem ver fim. Nem. Redescoberta constante, né? Exatamente, exatamente. Que legal. Bom, eu indo para um lado mais prático até assim, eu acho que tem algumas coisinhas pipocando quando a gente vai na NRF, em alguns desses eventos. Primeiro, tem se falado muito desses non-endemic partners, que são aqueles que não são sellers do seu marketplace ou não são vendors do seu varejo, Uhum. mas que têm interesse também na sua audiência. Então, exemplos, né? Pega um marketplace grande como o Mercado Livre, como a Amazon, e alguns dos maiores caras que estão anunciando ali são plataformas de streaming, que na verdade não vendem ali o seu produto, mas anunciam ali como se fosse num veículo de massa, né? Então, essa é uma coisa que tem acontecido bastante, tem captado bastante investimento. Outra coisa que estão falando muito é o Connected TV, e aí associa-se também bastante com o retail media já no piso de loja, né? No varejo físico. Isso, então, no Brasil está embrionário, alguns estão fazendo já de forma bem feita. Nos Estados Unidos já é um pouco mais real, mas também no início. Então, cada vez mais trazer para o Retail Media Network, né, para esse ecossistema, nesses assets, desse inventário de coisas que o varejo pode oferecer, o varejo físico, que é a loja que sempre esteve ali, vai continuar ali, e que dá para se relacionar também com o consumidor ali e dá para extrair analytics também dali. Com certeza. Principalmente com as novas soluções de inteligência artificial que vão acompanhando o movimento da loja, quanto de atenção a pessoa está dando para aquele ou aquele outro gôndola, TV, o que seja, né? Então, acho que esses são próximos passos, assim, bem claros que têm sido debatidos de retail media no mundo. Que legal. Bom, a gente falou de bastante coisa que deu certo até agora, né? Estratégia, desenhou bonitinho. Mas e quando você acha que você está indo na direção correta e de repente você cai num buraco? Vocês conseguem compartilhar comigo? Você consegue, Rodrigo, pensar em algum caso em que você achou que a estratégia estava dando certo, deu uma cambaleada e depois voltou ao normal? Consigo. Acho que esse é um clássico, né? E já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com muita gente está assistindo. Na relação varejo-indústria, você tem que fazer um planejamento de demanda, principalmente para grandes eventos, sazonalidades. E aí, nesse planejamento, como o retail media até de certa forma novo, né, você não consegue mensurar o potencial daquele grande evento e do que a retail media vai ajudar a impulsionar aquele seu produto, aquela categoria. Então, às vezes, está chegando perto da Black Friday. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem a mania também de antecipar a Black Friday, né? Virou Black November, daqui a pouco Black 2025. E aí a gente já aconteceu, né, comigo mais de uma vez, confesso, a gente esgotar e, enfim, zerar o estoque antes mesmo da data chegar, né? E aí ficam os aprendizados no fim para você se planejar melhor da próxima vez. E acho que uma coisa que dá para fazer dentro desse contexto é você, alguns meses antes, testar para entender a elasticidade de preço dos produtos. Você vê, pô, se eu coloco tanto de desconto, quanto que isso acaba refletindo na minha curva de vendas, associado ao retail media. Então, já testa, vê, pô, esse formato, essa visibilidade me gera tanto de conversão, associada ao preço me gera tanto. E aí, quando você chegar no evento, você já vai estar mais preparado, fazer suas continhas. Isso até eu sei fazer, que é uma regrinha de 3, vai. Não é tão complicado assim. E você, Eric? Matemática. Não, acho que tem um case que teve no podcast que também foi nessa linha de ter ruptura no estoque. E aí, enfim, eu não vou falar a marca aqui. E aí, enfim, foi feita uma campanha e chegou na hora, teve a ruptura do estoque, gerou uma demanda por um produto, por um tipo de proteína lá, por conta da ruptura, a empresa acabou fazendo publicidade, gerando demanda, como por conta da ruptura acabou entregando para o concorrente.
Mas eu acho que... De bandeja. de bandeja, né? E tem uma coisa que eu acho que a gente tava falando, né? Pô, parece que é um negócio, tá bonito, tá planejado bonito, então vai ser sucesso, e quando você vai ver, às vezes não é sucesso. Uhum. Eu acho que existe hoje uma questão muito grande com a mídia in-store, né? A gente sabe que, enfim, 90% ou 80% de algumas redes, a maioria das redes, assim, muito raro você achar alguma rede que seja menos que 80% ou 85% das vendas no físico. Então, Uhum. o varejista tá olhando muito pro físico. Então, eu quero fazer retail media, qual que é o meu inventário, qual que é o meu ativo? É a loja, é um store, querem fazer um store. E acho que tem muitos casos, né, de tentativas de vender mídia dentro da loja que deram errado, Uhum. né, que pareceram, tiveram assim grandes sociedades, de grandes grupos de comunicação, com grandes, assim, eu não vou colocar os nomes aqui, mas tiveram grandes planejamentos que não deram certo. Mas eu acho que agora é importante pegar esses aprendizados, mas eu acredito que agora com mais tecnologia, com maior entendimento, mais educação do comprador de mídia, entender que aquela mídia dentro da loja tem um tremendo valor. Então acho que o Retail Media ele também vai trazer essa mudança, né? E eu acho que agora esses aprendizados vão sedimentar as estruturas para um crescimento de in-store e de venda de telas em loja. Até ontem o InStore tinha muito pouco de analytics, mensuração, para depois devolver para a marca dizendo se aquilo estava associado à mídia ou não, né? Uhum. Que era como o trade, né? Sempre foi. A gente tenta associar com algum KPI, algum indicador maior, assim, de venda, de uplift e tal. Mas hoje tem soluções, assim, maravilhosas já. Tipo, você tem, por exemplo, você tem um cara que está dentro da sua base CRM, que tem seu aplicativo instalado, você tem geolocalização, você sabe que ele está na sua loja. Você cruza com image recognition da tela, consegue reconhecer se ele passou por ali. Ou às vezes você tem beacon, né? Você sabe exatamente onde dentro da loja ele estava. Sim. E aí, ao passar no caixa, também identifica ele e consegue saber se ele converteu ou não. Então, assim, o futuro, ele é muito interessante, tem muita coisa. Ele é amplo. Eu vou comentar um pouco dessas novidades de in-store, que eu acho muito bacana. Uhum. Também tem a questão de reconhecimento, né? Às vezes, no caso, você passaria na frente de uma tela, ele reconhece, né, o seu gênero, né, a sua idade e indica uma publicidade daquele. Então, por exemplo, eu falo assim, poxa, se é um homem, é um produto masculino, se é uma mulher, ou se é a pessoa mais jovem, mas, enfim, aí... Também tem isso daí que é bem interessante. E também falando sobre isso de reporte, mídia. Quando a gente fala de mídia, a gente sai do negócio falando sobre mídia, falando sobre mudança de cultura do varejista, Uhum. o produto mídia, ele requer relatório, ele requer dados. Então, para uma agência pagar, um banner por um banner, a agência não vai ver, não consegue, eu acho que tem visibilidade, ou realmente parece, o senso comum diz que tem a visibilidade. Mas isso não vai ter valor para a agência. O que tem valor para a agência é um belo relatório, né? Obviamente, com dados reais não é um relatório, mas... Inventado. Óbvio, mas que tem um relatório, que tem uma capacidade, porque aí a agência tem capacidade de pagar, né? E aí também tem essa mudança de cultura do varejista, entender que, isso não é mais só aquele negócio que eu fazia com o meu comercial. Vem a marca tal enfim, de qualquer produto, eu negocio e dou uma tela. Não, agora eu vou precisar vender isso competindo com os grandes players de mídia. Então tem também essa mudança de cultura que o Rodrigo tanto fala. Perfeito, pessoal. Achei muito rica a nossa conversa. Vocês querem deixar um recado final antes da gente encerrar nosso episódio? Frisar que, assim, em alguns momentos eu joguei um balde de água fria aqui. Deu uma acalmada. Calma, dá 2 passos para trás. Outras vezes a gente já falou de coisas lá no futuro, né, que ainda estão em desenvolvimento, mas que de fato geram muita esperança, geram muita expectativa. Mas para a gente botar o pezinho no chão, acho que o recado principal é comecem, né? Nem que seja Sim. pelo básico, nem que seja com um banner, nem que seja com o mínimo de dados possíveis. Acho que vale a pena aprender na prática, Uhum. né? E aprender com outros que saibam também, trazer para o seu ecossistema um consultor, uma empresa, profissionais qualificados. Então, por mais que às vezes assuste, né?
os termos, enfim, os jargões, as ideias do futuro, as coisas que a Amazon, a Alibaba estão fazendo. Uhum. Acho que o mais importante Volta é que pra a essa gente realidade. respire e comece desde já, porque a gente com certeza vai colher os frutos daqui a alguns anos. Perfeito. E você, Eric? Não, eu concordo super, acho que tem que começar mesmo. E, bom, quero falar assim, eu também tenho um projeto de educação, de comunidade de Retail Media, que é o Retail Media FC. Então, lá eu busco, enfim, trazer pessoas que fazem o mercado também e que possam compartilhar. Lá também, para quem gosta de podcast, eu faço isso com muito carinho e gosto muito de fazer e tenho certeza que a gente compartilha bastante coisa valiosa lá, para quem está interessado no tema. Outra forma de você entrar nesse mundo de vez. Exatamente. O importante é compartilhar a informação. Pessoal, muito obrigada. Nossa conversa foi muito rica. Aprendi muito. E muito obrigada também ao ouvinte do videocast Entre Amigos. Até a próxima.